belo dia, o Nicolas Cage acordou e pensou: putz, e se eu fosse um feiticeiro? Foi desse pensamento aleatório que nasceu o filme O Aprendiz de Feiticeiro, obra que a Disney tentou emplacar como uma grande franquia no estilo Piratas do Caribe. Taxado como o Harry Potter da Shopee, o filme não fez sucesso no cinema, mas guarda um lugar especial no coração de muita gente que até hoje espera uma sequência. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo a Conversando, e fica aí que hoje a gente vai ver como é que do nada o Nicolas Cage resolveu que queria virar um feiticeiro e por que é que esse filme aqui acabou nunca tendo sequência. Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Vamos falar de Harry Potter da Shopee. Aquele filminho que era de Harry Potter, mas não era de Harry Potter. Ah, mas também tudo que é de magia agora é cópia de Harry Potter. É claro que não, mas a comparação acaba sendo um pouco inevitável, até porque no ano que esse filme aqui chegou no cinema, a gente ainda tava ali vendo os filmes do Harry também passando, quase meio que ali no auge. Acho que tava ali no 7º filme passando no cinema. E não, essa ideia aqui não surgiu pra ser uma cópia de Harry Potter. Ela, na verdade, surgiu de um pensamento aleatório do Nicolas Cage, que um dia acordou e decidiu que queria interpretar um feiticeiro nas telonas. Bom, se você tava morando em Marte em 2010, a Disney queria sim um Harry Potter pra chamar de seu. Aliás, não só um Harry Potter, tá? Eles queriam uma grande franquia que pudesse ser o novo Piratas do Caribe. O Mickey vinha nessa busca frenética por uma nova galinha dos ovos de ouro, e essa foi uma época que ele atirou pra tudo quanto é lado, criando o seu próprio universo compartilhado de fracassos históricos. Nesse filme a gente acompanha a história do Dave, um garoto meio bobalhão, meio desajustado e completamente sem graça que conhece o milenar feiticeiro Balthazar Blake. Daí o Balthazar olha pro Dave e, apesar de não rir de nenhuma das piadas forçadas que esse cara faz a cada 5 minutos, reconhece nele um talento pra magia e então resolve pegá-lo como o seu aprendiz. O Dave, por sua vez, não estava muito afim disso, mas quando ele percebe que esse treinamento podia ajudá-lo a conquistar o coração da Teresa Palmer, aí, meu irmão, aí ele resolve então dedicar dia e noite a essa parada. Isso, por sua vez, acaba agradando muito o Balthazar, porque afinal o Dave, ele é o descendente direto do Mago Merlin e possivelmente o único que pode salvar o mundo da poderosa feiticeira do mal que quer tocar o zaralho da terra, a Morgana. É uma mistureba de coisas com temas interessantes aí, com essa questão da mitologia arturiana, do Merlin, da Morgana, com aquela coisa da jornada do herói que a gente já tá acostumado a ver, e uma pitada de cafonice do Nicolas Cage que a gente também gosta. E claro, pra quem gosta dos filmes do Nicolas Cage, isso aqui é um prato cheio, porque é bastante daquela cafonice dele, e isso tudo faz sentido, porque essa ideia, a ideia desse filme aqui, veio diretamente da cabeça do ator. A história de onde surgiu a ideia pra fazer o filme, ela é meio curiosa e até direta ao ponto, tá? Um belo dia, o Nicolas Cage acordou na sua mansão de 10 milhões de dólares lá do Brooklyn, pegou um cappuccino e pensou: putz, e se eu fosse um feiticeiro? Pô, isso aqui ia ser irado, não é verdade? Opa, peraí, eu sou um ator, eu posso ser um feiticeiro. E como nessa época o cara tava ali vidrado na mitologia arturiana, ele resolveu então que queria interpretar um mago dentro dessa temática num grande filme no cinema. Foi assim que a ideia desse filme surgiu. Pegando essa ideia, o nosso querido Nicolas Cage foi lá e levou ela pro Jerry Bruckheimer, um cara que a gente já falou aqui no canal algumas vezes. Isso porque ele era o cara que tinha produzido Piratas do Caribe, e ele tinha uma relação ótima com a Disney, que meio que tacava tudo que era projeto grandioso nas costas dele. Essa relação até veio a azedar um pouco tempo depois, por conta dos tantos fracassos que o Jerry colocou no cinema, mas nessa época eles ainda estavam bem, então o Mickey simplesmente falou: olha, Jerry, tem essa ideia aqui do Nicolas Cage, vamos ver o que dá pra fazer com isso. Mas como tudo que o Nicolas Cage tinha trazido era a ideia que ele queria ser um feiticeiro e que ele queria que tivesse algo a ver com a mitologia do Rei Arthur, eles então tiveram que trabalhar um pouco mais pra conseguir desenvolver um filme em cima disso. O que eles decidiram fazer então foi pegar aquele filme antigaço da Disney que tem o Mickey como feiticeiro lá com as vassouras no castelo, a animação chamada Fantasia, e resolveram adaptar aquela animação como um live action do Nicolas Cage. E pra fazer essa nova saga épica, a Disney trouxe o diretor John Turteltaub, que tinha trabalhado com Nicolas Cage lá em A Lenda do Tesouro Perdido, o Livro dos Segredos. Já o roteiro ficou nas mãos da dupla Lawrence Konner e Mark Rosenthal, que tinham feito muitos filmes ali na década de 90, mas nos anos 2000, em termos de cinema, não tinha
tinham nada muito nessa pegada de fantasia. O filme de maior sucesso da dupla era O Sorriso de Mona Lisa, além deles também terem escrito aquele filme do Planeta dos Macacos de 2001 lá do Tim Burton. Já pro elenco, além do Nicolas Cage, a gente também tinha a Teresa Palmer, arroz de festa de todo o filme infanto-juvenil dessa época, e o Jay Baruchel, um cara que era mais conhecido pelo seu tom de comédia e que tinha feito, por exemplo, Ligeiramente Grávidos, Trovão Tropical e Ela é Demais Pra Mim. E vou te falar que quem foi demais pra mim nesse filme aqui foi exatamente esse cara. Porque o sujeitinho pra fazer papel de cara bobalhão, querendo fazer piada torta e à direito, sem o menor contexto, só pra poder ser engraçado. Step inside, you leave everything else behind. So I should probably pee first? Between you and me, Cap, I think some of these folks were hitting the sake pretty hard. Sake's Japanese, actually. See, that's what padding is for. Then, why'd you keep the ring? I was going to sell that on eBay. You're still a bad E isso geralmente é algo atribuído ao roteiro, e claro que em parte é, mas nesse caso aqui tem uma coisinha um pouco diferente. Isso porque o próprio ator já falou que o objetivo dele durante as filmagens era deixar tudo mais engraçado possível. Ele mesmo fala que ele ficava o tempo todo procurando momentos em que houvesse piadas e aí então era a hora dele brilhar. E bem, se isso faz sentido com o histórico dele, eu não acho que faça tanto sentido assim com o filme, porque nesse caso aqui, ele é basicamente o alívio cômico, só que não é o alívio cômico. Ele é um protagonista e de um filme que tentou trazer um ar um pouquinho mais maduro e um pouquinho mais sombrio nessa pegada de fantasia urbana com magia. E eu particularmente achei isso um tanto quanto distrativo nesse filme, até mais distrativo que as cafonices do Nicolas Cage, o que eu acho um absurdo, porque se eu vou assistir o filme do Nicolas Cage, eu vou lá pra ver as cafonices do Nicolas Cage se destacando, e não um bobalhão qualquer fazendo piada. Mas o Mickey estava satisfeito com o que estava vendo e como ele estava querendo buscar uma grande franquia a qualquer custo, ele despejou uma montanha de dinheiro nessa produção. O orçamento de O Aprendiz de Feiticeiro foi nada menos que 150 milhões de dólares, uma grana considerável e a prova de que a Disney estava apostando legal em construir uma franquia a longo prazo com esse universo. Aliás, dizem por aí que a ideia era até fazer uma trilogia disso, mas como eu não achei nada oficial que confirmasse isso, não dá pra cravar que era realmente esse o plano, mas dá pra dizer que isso aí faz sentido com essa situação e da maneira com que o filme termina. Só que é o seguinte, esse filme aqui tinha um grande problema lá em 2010, tá? Porque além da evidente comparação que essa obra ia sofrer com Harry Potter, não tinha como escapar disso, ele também ia ter que batalhar de frente com uma galera muito pesada na sua estreia. O filme estreou em julho de 2010, ele teve que brigar com ninguém menos que A Origem, filme do Nolan, Meu Malvado Favorito, Eclipse e Toy Story 3. E como esse filme tava ali meio que buscando uma audiência infanto-juvenil, aí, meu irmão, ficou muito difícil pra ele. Aprendiz de Feiticeiro ficou em terceiro nas bilheterias no seu final de semana de estreia, levando apenas 17 milhões de dólares, bem longe de A Origem, que ficou na primeira colocação, fazendo 62 milhões, e também longe de Meu Malvado Favorito, que apesar de estar na sua segunda semana de exibição, ainda tinha feito ali 32 milhões de dólares. Em paralelo a isso, as avaliações do filme também não foram lá muito positivas. Ele ficou com 40% de aprovação dos críticos e 53% do público no Rotten, além de uma nota 6.1 no IMDb. E te falar, isso faz algum sentido pensando no público que esse filme aqui acabou atraindo pro cinema. Isso porque o filme foi claramente pensado como uma obra para uma galera mais jovem que tá ali na sua pré-adolescência. Dá pra ver isso pela sua história formulaica, passando pelo seu protagonista que faz piada com frequência e, claro, sendo da marca Disney, então tava bem claro que era o tipo de público que o Aprendiz de Feiticeiro queria atrair. Só que a verdade é que eles não tiveram muito sucesso com essa missão. Na realidade, cerca de 55% do público que foi ao cinema assistir o filme tinha 25 anos ou mais. E vamos ser sinceros, não era bem esse o público majoritário que a Disney queria atingir aqui com esse filme. E gente, claro, sempre fazendo essa ressalva de que essas avaliações de portais, elas não são necessariamente um reflexo de que você vai gostar do filme ou você vai encontrar determinadas qualidades que te agradem nessa obra ou não, tá? Mas é bom a gente pegar pra gente ter
um entendimento, um termômetro de como que a galera tava reagindo a esse filme. E aliás, eu tenho certeza que muita gente adorou esse filme e adora até hoje, tá? Inclusive eu até acho ele um tanto quanto interessante dentro dessa pegada ali para um nicho de pré-adolescente e de um tipo de filme para passar ali numa sessão da tarde. Só que eu acho que se você sair um pouquinho desse nicho de pré-adolescente, dessa coisa do filme que passa na televisão ali no domingo à tarde, aí a coisa já começa a desandar para esse filme aqui. Porque, ok, é um filme da Disney e ele vai seguir alguns parâmetros comuns à marca, mas eu acho que aqui eles erraram em algumas coisas que são difíceis de você ignorar, mesmo que você não esteja dentro desse nicho. O primeiro para mim é o protagonista que, como eu falei, só tem um traço de personalidade: fazer piadoca. Ele passa por aquele arco do nerd desajustado que tem que salvar o mundo, aquela história que a gente já conhece bem e que funciona, mas se você parar para achar algum outro mínimo traço de personalidade nele, você não acha. Eu não sei se ele é corajoso, se ele é medroso, do que é que ele gosta, se ele tem família, se ele tem algum outro tipo de habilidade. Eu não sei nada sobre ele. Tudo que o filme apresenta é que ele é um cara desajustado socialmente, que faz piadoca e que ele tem a crush na Teresa Palmer. Ou seja, qualquer nerd dessa época, tá? Então assim, fica faltando trazer alguma coisinha a mais pra esse personagem, gente. E eu até acho ele um tanto quanto deslocado em relação ao tom desse filme aqui. Porque enquanto o roteiro tenta trazer uma coisa com um ar mais sério, mais sombrio, tentando trazer uma pegada um pouquinho mais adulta, aquela coisa mais descolada para causar um impacto no pré-adolescente, ao mesmo tempo ele entrega um protagonista que é exatamente o oposto disso e faz questão de intensificar essa oposição a todo momento. E aí eu acho que, de repente, se o filme tivesse se afundado um pouco mais na galhofa, o que não seria surpresa, visto que, afinal, bom, é um filme do Nicolas Cage, talvez o personagem do Dave não ficasse tão em evidência sendo o tryhard da comédia o tempo todo. I'll cut the truth out of you. E tem uma outra coisa que eu achei um grande desperdício nesse filme aqui, que foi ter uma mitologia interessante e ter uma história possivelmente curiosa pra contar, mas eles entregam tudo já com 10 minutos de filme. Ao invés do filme deixar a gente entender o que tá acontecendo conforme o filme passa, a gente aprender com o Dave o que são aquelas coisas, quem que é o Baltazar, tudo aquilo que passou no passado do mago, a gente recebe isso numa exposição grandiosa de 5 minutos de abertura. Eu realmente queria ter descoberto isso ao longo do filme, só que antes de 20 minutos eu meio que já sabia de tudo. O que não quer dizer que esse filme não entregue coisas interessantes, tá? Eu até acho que ele consegue divertir, mas eu acho que ele tinha potencial para ser muito melhor do que o que ele foi. Algo que a Disney era mestra em fazer nessa época, né? Pegar ideias interessantes, mas não dá tempo de desenvolvê-las, tacar um orçamento absurdo, sem se preocupar tanto em contar uma história que fosse um pouco mais engajante, um pouquinho mais diferente e em criar um personagem que realmente evocasse algo no seu público-alvo. Os problemas de Príncipe da Pérsia, John Carter, Aprendiz de Feiticeiro, Cavaleiro Solitário, eles são todos muito parecidos. Era a tentativa de copiar Piratas do Caribe sem entender exatamente por que aqui Piratas do Caribe deu tão certo. Dito tudo isso, eu sei que muita gente gosta desse filme aqui do Aprendiz de Feiticeiro e sempre sonhou com uma continuação, só que ela nunca veio. E isso não aconteceu, não foi só por causa do fracasso financeiro não, tá? Aqueles 150 milhões de orçamento acabaram virando apenas 215 milhões de arrecadação. Então não fez dinheiro. Mas além disso tudo, o ator principal, o Jay Baruchel, também nunca demonstrou muito interesse em retornar para uma possível sequência. Ele é um cara que gostava muito de escrever e de atuar em projetos menores, e toda essa coisa de astro de Hollywood não era algo que ele realmente estava buscando. Na realidade, ele até achava que queria isso, como ele conta em entrevista, dizendo que ele entendia que era algo que ele deveria buscar como um sonho, afinal, ele era um ator. Só que aí o tempo passou e aí ele percebeu tudo o que vinha junto com essa coisa de ser um astro de Hollywood. Toda a pressão, todos os trabalhos infinitos, toda aquela coisa de ter que estar sempre disponível para os outros, tendo que agradar centenas de pessoas que você sequer conhece. E aí cada vez mais ele percebeu que não era aquilo que ele queria para sua vida. Segundo o ator, o que ele achava era que ele queria ser como o Jake Gyllenhaal, mas no fundo não era bem isso que ele queria não. E aí, sem ter feito grana nas bilheterias e com o ator principal sem mostrar entusiasmo em continuar uma possível sequência, o Aprendiz de
Feiticeiro foi engavetado pela Disney e uma possível sequência nunca aconteceu. Mas, pelo menos, o Nicolas Cage conseguiu viver o seu sonho de ser um feiticeiro no cinema. Mas e você aí? Você curtia o Aprendiz de Feiticeiro? Merecia mais? Merecia um apreço maior da galera? Ou você acha que realmente o esquecimento era o único caminho possível pra essa saga? Deixa aí nos comentários o que é que você acha e aproveita também e me diz num X1 Voldemort contra Nicolas Cage, quem é que leva melhor, hein? Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!